Doutora Paula Teixeira da Cruz, como enquadra o Orçamento do Estado para o ano 2014 no contexto de intervenção de que Portugal é alvo desde o ano de 2011? Bom, eu gostaria de começar por dizer que, como é manifesto, a situação herdada pelo atual governo, do anterior governo do Partido Socialista, é conhecida. Isto é, a duplicação daquilo que nós devemos, para que todos nos consigam entender em termos simples, o facto de existirem um conjunto de iniciativas, desde obras públicas perfeitamente faraónicas, com proveito para quem dele não necessitava, isto é, onde há uma parceria público-privada, por exemplo, entre um particular, entre um banco, entre um construtor, eu sei quem não perde. E, portanto, nós herdámos, de facto, uma situação muito, muito complicada. Eu já tive a oportunidade de dizer que a primeira notícia que tive quando cheguei ao Ministério da Justiça é que não tinha dinheiro para pagar salários. Foi esta. E, portanto, este Orçamento de Estado é um orçamento muito difícil, não vale a pena dizermos que não é, é um orçamento muito exigente e que obriga a muitos sacrifícios por parte de todos os portugueses. Mas é um orçamento que nos vai permitir libertarmo-nos daquilo que é, neste momento, a condição em que vivemos. A essa luz, eu quero também dizer que este orçamento é um orçamento que prevê, de uma forma equitativa, eu diria, a penalização, ou a taxação, melhor dizendo, de todos os setores, incluindo banca, incluindo fundos, incluindo setores regulados. E de que forma é que este Orçamento do Estado coincide com a atual reforma do setor da Justiça? Bom, as reformas no setor da Justiça, as reformas fundamentais, estão concluídas, como é sabido, embora falte uma grande reforma ainda, que é a reforma da Justiça Administrativa e que está em curso também. Para que se entenda, é uma reforma que pretende mudar o relacionamento entre o cidadão e a administração pública. Até hoje, o cidadão dirige-se à administração pública, demorasse a administração pública o tempo que demorava, não havia responsabilidade. Passa a haver responsabilidade. Se viu pelos atrasos. Por outro lado, não é o cidadão, quando tem que ser consultados vários serviços, que tem que andar de serviço em serviço. É o último órgão decisor que tem que colher os pareceres. Isto significa toda uma inversão de relacionamento como aquela que assistimos até hoje. Portanto, esta é a última reforma. É uma reforma que não tem nada a ver com o MOU, isto é um memorando de entendimento, como não tem as do penal, como não tiveram muitas outras, mas é uma reforma que eu reputo tão essencial como a mudança de relacionamento entre os tribunais e os cidadãos. Agora é preciso fazer essa mudança na administração pública. Até agora, de todas as medidas que foram implementadas, quais é que são aquelas que pode destacar e também quais é que são aquelas que estão previstas até ao final desta legislatura? Não teríamos tempo para falar nisso. Nós deixámos já publicados todos os meios alternativos de resolução de litígios, isto é arbitragem, mediação, julgados de paz. Temos um novo Código de Processo Civil virado para a justiça substantiva, revimos toda a parte da justiça económica, o que significa que o programa, através da revisão do Código das Insolvências, que é conhecido assim, para não entrar em pormenores muito técnicos, temos pela primeira vez mais empresas a nascer do que a morrer e, de facto, muitas das empresas que entraram na linha daquilo que seria uma falência certa, uma insolvência certa, estão neste momento em recuperação. São mais de 590 que teriam morrido naturalmente e que, graças a este programa, não aconteceu. Extinguimos um conjunto muito apreciável de ações que pendiam nos tribunais e que, objetivamente, não tinham nenhuma razão para continuar pendentes nos tribunais. Houve um grande envolvimento de todos os agentes, isto é muito importante. Temos um novo Código de Processo Civil baseado exclusivamente na verdade material, o que significa que as manobras que se faziam deixam de se poder fazer, porque foram muito cortadas, digamos assim, para não dizer eliminadas completamente. Temos, por outro lado, no âmbito do penal, um regime que não permite que, através de recurso sucessivo sobre recurso sucessivo,
quem tem meios possa, enfim, escapar através da prescrição, quem não tem não. Começamos a ver os resultados de algumas dessas reformas já, embora as reformas não é suposto notarem-se no imediato, mas a verdade é que, quer no penal, quer no civil, podemos dizer, e na justiça económica, que temos já resultados que nos permitem ter muita confiança. E por último, como é que podemos encarar o setor da justiça como um catalisador do crescimento económico? Bom, eu sei que isso é um discurso enraizado na sociedade portuguesa, mas nós sabemos que os grandes investimentos, por exemplo, já não estão afurados aos tribunais comuns, estão normalmente afurados a tribunais arbitrais. E, portanto, eu compreendo a pergunta, sobretudo no que respeita à ação executiva, mas nessa matéria, e pela primeira vez, nós temos prazos entre 3 e 6 meses, sendo certo que há responsabilidade se esses prazos falharem. E, portanto, e já eliminamos um conjunto muito apreciável, são centenas, já de milhares, de ações executivas que terminaram. Obrigada.